como viver uma vida extraordinária. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. E eu queria aqui chamar a atenção para esse versículo. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Aplique a tua palavra, ministra as nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. É natural a todos nós, seres humanos, nós buscarmos uma zona de conforto nas nossas vidas. Nós não gostamos de mudanças, por quê? Porque mudança traz desconforto, porque esse desconforto ele vem pelo desconhecido, de enfrentar algo a que nós não estamos acostumados, e por não estarmos acostumados e não conhecermos, aquilo gera em nós um certo desconforto. Então, nós sempre buscamos uma zona de conforto. Porém, se por um lado você está na zona de conforto, isso não te traz ameaça, por outro lado também estar na zona de conforto também não nos traz desafios. A gente tem, ao contrário, a gente tem uma tendência que quando a gente fica transitando só na nossa zona de conforto, a gente tem uma tendência a viver uma vida comum, a simplesmente ficar no trivial. E a vida, quando ela é vivida dessa forma, ela tende à estagnação e, às vezes, até retrocesso. A história de Abraão, ela seguiu um rumo contrário a isso que nós estamos falando. Por quê? Porque ele foi chamado a sair da sua zona de conforto. Lembre-se que Abraão já estava com 75 anos de idade, uma idade um pouco avançada para a época. E nessa idade, qualquer pessoa está tendendo o quê? A acomodação. Os estudiosos dizem que na vida, você nasce, vai num crescente, chega na maturidade, na idade de platô, você estaciona, atinge seu ápice, geralmente isso envolve a casa dos 50 anos, você atinge ali o seu ápice na vida profissional, e aí depois, quando o tempo começa a passar, você começa a o que chama de descer a ladeira, né? Você começa a parte de declínio na sua vida. Não estou querendo desanimar os que aqui estão com 50 anos de idade, porque eu particularmente tenho 54. Mas é fato, a gente não tem mais apetite para algumas coisas, para alguns desafios que antes nós gostávamos. Aquilo que antes era adrenalina que a gente gostava, não. Agora a gente quer mais calmaria, quer mais quietude. E Abraão já estava com 75 anos, quando ele aceitou o desafio do Senhor de sair da sua terra, da sua parentela, e ir para viver uma experiência nova, que essa experiência nova foi o que tornou a sua vida extraordinária. Pastor, o que é que significa extraordinário? Para a gente poder entender, já que nós estamos falando de viver uma vida extraordinária, qual o significado da palavra extraordinário? De acordo com o dicionário, extraordinário significa aquilo que foge ao usual, ao previsto, aquilo que não é ordinário, aquilo que é fora do comum, ou seja, aquilo que não é regular, aquilo que é fora do estabelecido. Então, extraordinário é um ponto fora da curva, é algo que foge ao comum. A maioria das pessoas, com certeza, na vida e na família de Abraão, dos seus vizinhos, estavam vivendo uma vida comum e ordinária. Mas Deus desafiou Abraão a sair da sua casa, da sua parentela, para viver uma experiência totalmente nova. E isso foi que tornou a sua vida diferente da vida de todos ao seu redor.
Assim, a vida de Abraão tornou-se algo inusitado. Pastor, o que é que torna uma vida extraordinária? Baseado na experiência de Abraão e na vida dele, eu diria para você que o que torna a vida de uma pessoa extraordinária é quando essa pessoa, ela deixa-se guiar pelos padrões de Deus e não pelos padrões mundanos ou humanos. Vamos repetir para a gente gravar? O que torna uma vida extraordinária é deixar-se guiar pelos padrões de Deus e não pelos padrões humanos ou os padrões mundanos. Veja bem, o texto diz, no versículo 4, que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, Abraão já tinha uma idade um pouco avançada. E o que foi que aconteceu aqui, pastor? Foi que o fato dele ter essa idade um pouco avançada não se constituiu no empecilho para que ele atendesse ao chamado de Deus, para que ele saísse em cumprimento ao desafio de Deus. O que tornou a vida dele extraordinária foi que ele não se deixou moldar pelos padrões humanos. Como eu falei há pouco, quando você está nessa idade de 50 e você chega aos 60, e aí você continua avançando, você começa a um declínio, a uma estagnação. E Abraão, ele fugiu da curva. Por quê? Porque foi exatamente nessa idade dos 75 anos que a sua vida teve um impulso, que a sua vida saiu do ordinário, que a sua vida saiu do comum. Por quê? Porque ele não se deixou guiar pelos padrões humanos, mas ele creu na promessa de Deus. Ele simplesmente creu que se o Senhor está me chamando nessa fase da vida, é porque o Senhor tem algo a fazer, e eu não vou ficar acomodado, e eu não vou ficar aqui colocando empecilhos para Deus, dizendo, Senhor, chame outro, porque eu já não tenho mais idade. Chama outro, porque eu já estou cansado. Não, Abraão se dispôs da mão de Deus. Ele creu que Deus havia um propósito na vida dele, e ele resolveu atender o chamado, e a sua vida fugiu do comum, porque ele se deixou guiar pelo padrão de Deus. Aleluia. Para o padrão humano, 75 anos é aposentadoria. Eu acho que hoje, em qualquer país do mundo, 75 anos é uma idade de aposentadoria. Abraão tinha tudo para dizer, não, Senhor, eu não vou nessa não, chame outro. Mas ele disse, eu vou. E isso, irmãos, fez toda a diferença. Quando nós nos deixamos guiar pelo padrão de Deus, e não pelo que o A, B ou C dizem, aí a nossa vida muda. Foi como o pastor estava falando há pouco, acerca daquele diagnóstico que a irmã recebeu. Ele disse, minha irmã, calma aí. Quem tem a última palavra é o Senhor. Quem tem a última palavra é Deus. Ainda que o médico diga, é diagnóstico de câncer maligno, como disse para a pastora. Mas a última palavra na vida dela, quem tem é o Senhor. Amém? É isso que você precisa entender. Fugir do padrão mundano é isso. É você entender a realidade ao seu redor. É você não desconsiderar. É você não fazer de conta que não está vendo nada. Fugir da realidade. Não é isso que nós estamos propondo, que a Bíblia nos propõe. Mas é você, sabendo da realidade ao seu redor, você dizer o seguinte, tudo bem, eu sei que a situação natural é essa, mas eu creio no Deus sobrenatural, que está acima do natural. Viver uma vida extraordinária é isso. Pastor, o que a gente faz para viver uma vida extraordinária? Eu quero viver uma vida extraordinária. O que está ao meu alcance fazer? Baseado na vida de Abraão, na atitude dele, eu aprendo o seguinte, se eu quiser viver uma vida extraordinária, eu preciso viver focado nas promessas de Deus e não nas minhas limitações pessoais. Para viver uma vida extraordinária, eu preciso
focar a minha vida, o meu pensamento, a minha visão, a minha fé nas promessas de Deus, não nas minhas limitações, não nas minhas impossibilidades. O apóstolo Paulo, ele exalta a atitude de Abraão quando ele fala lá em Romanos capítulo 4, versículo 18. Se puder projetar aí, Romanos 4, 18 diz o seguinte: o qual, em esperança, creu contra a esperança. Nós temos um ditado em português que diz o quê? A esperança é a última que morre. Pois Abraão foi além da esperança, ele creu contra a esperança. Até a esperança já tinha morrido aqui. Mas Abraão creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. Romanos 4,19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado da fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus disse: olha, Abraão, você vai ter um filho. Vou fazer de você pai de muitas nações. Abraão disse: Senhor, estou com 75 anos. O meu urologista já disse que daqui não sai mais nada. Desse mato não sai coelho. Sara acabou de voltar da ginecologista. Ela disse também que, idade fértil sua já passou. Não tem mais. Mas Abraão não olhou para as suas limitações pessoais. Ele creu na promessa de Deus. Irmãos, se aos 75 anos Abraão recebeu a promessa de Deus, de que teria uma numerosa descendência, que seria pai de uma grande nação. Agora imagine se passarem mais 25 anos e agora Abraão está com 100 anos. E ainda a promessa não tinha se cumprido. Porque quando a promessa de Deus foi se cumprir, desde que Deus chama com 75 anos, aqui Paulo diz que ele já estava com 100 anos. Passaram 25 anos, sem ver, sem acontecer aquilo que era a promessa. Mas ele, Paulo diz, ele não descreu, ele creu contra a esperança. Quando todo mundo já tinha chutado o balde, já tinha jogado a toalha, Abraão estava crendo. Ele olhava para Sara e dizia: você vai ser a mulher que Deus vai usar para fazer a promessa dele se cumprir na nossa vida. Amados, nós que vivemos pela fé, nós somos chamados também, à semelhança de Abraão, a não nos amoldar aos padrões desse mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendais, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, eu preciso fugir do padrão, eu preciso fugir do molde, eu preciso sair da produção em série. A produção em série é o comum. Você olha, entra numa fábrica e você vê a produção em série, as garrafas todas ali, uma atrás da outra, correndo na esteira, e você não consegue distinguir uma da outra porque são todas comuns, são todas iguais. Mas o Senhor diz: olha, fuja do comum, fuja do igual, creia, para que você possa experimentar. É isso que eu e você somos chamados. Se nós queremos ver uma vida extraordinária, ou seja, fora do ordinário, fora do comum, nós precisamos crer e nos amoldar à vontade de Deus, porque só assim nós poderemos experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O poder de Deus que em nós opera é o que nos capacita a alcançarmos coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, que nós não alcançaríamos pela nossa própria força. Quando a gente ora aqui,
por cura, por milagre, nós estamos exatamente falando e fazendo isso, vivendo isso na prática, dizendo, Senhor, o natural é esse diagnóstico, mas nós estamos aqui crendo no Deus sobrenatural, no Deus que tem todo o governo, que tem todo o domínio, que tem todo o poder. Então, Senhor, nós, na nossa força, nós não conseguiríamos, mas nós estamos apelando para aquele que tudo pode. Isso é você fugir do padrão. Isso é você fugir do comum. E nós somos sim desafiados a isso. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Foi isso que Abraão criou. Ele disse, o Senhor, Ele é poderoso. Eu sei, eu olho para o meu corpo, eu vejo. A lei da gravidade chegou em Sara. Eu olho para Sara e vejo a lei da gravidade, mas Senhor, Tu estás acima da lei da gravidade. Você entende isso, irmãos? Para você viver o extraordinário, você tem que fugir do senso comum. Porque o senso comum é o padrão do mundo. Nós não, como cristãos, nós não somos chamados a ser irresponsáveis, a abrirmos mão do bom senso. Nós precisamos, mais do que qualquer outra pessoa, que temos um Deus de equilíbrio, sermos equilibrados, termos bom senso nas nossas decisões, nas nossas atitudes. A fé não é um salto no escuro e nem um chamado a uma vida louca, mas a vida de fé, ela também nos desafia a irmos além do senso comum. Porque o que é um milagre? O milagre nada mais é do que uma intervenção fora do comum, uma intervenção sobrenatural. O comum numa doença é o quê? Aquela doença, ela vir e ela causa morte, destruição e degeneração. Esse é o normal. Mas o milagre é a interrupção desse processo. O milagre é quando Deus diz, foi até aqui, parou, porque agora entra o sobrenatural, aquilo que está acima do natural. Então, é isso que eu e você somos desafiados a viver na nossa vida de fé. Viva a sua vida pautada nas promessas de Deus e na sua palavra. Porque essa é a única maneira de nós transpormos as impossibilidades que são inerentes à nossa condição humana. Nós, naturalmente, somos impotentes, somos limitados, somos incapazes. Para muitas coisas da vida, eu diria para muitas não, para a maioria das coisas do mundo, nós não temos controle. O que é que eu e você aqui, como pessoa física, podemos ter controle sobre os destinos do Brasil? Eu e você temos sozinho? Não temos. Eu e você temos poder de curar doenças, eu e você temos poder para mudar a cidade, para transformar a cidade, para transformar o país. Eu e você temos poder para segurar a inflação. Eu e você temos poder para parar e barrar o desemprego. Eu e você temos poder para mudar e parar todo tipo de doença e de câncer. Não temos. A maioria das coisas que nos acontecem, elas estão fora do nosso controle. Por isso que nós somos impotentes e impossibilitados nesse sentido. Mas é exatamente quando nós decidimos viver no sobrenatural de Deus, no extraordinário de Deus, é que nós podemos transpor essas impossibilidades, nós podemos transpor essas incapacidades que nos limitam e que nos impedem de viver algo novo e sobrenatural. Segundo, se eu quiser primeiro viver uma vida extraordinária, eu tenho que viver segundo os padrões de Deus e não do mundo. E para viver o padrão de Deus e não do mundo, eu tenho que primeiro crer nas promessas de Deus sem olhar as minhas impossibilidades pessoais. Segundo, para eu poder viver dentro desse padrão de Deus, que é diferente do padrão humano, eu preciso viver a vida
tendo uma perspectiva correta da pessoa de Deus e das coisas desse mundo. Abraão viveu uma vida extraordinária, irmãos, ou seja, acima da média, porque ele tinha uma correta perspectiva da pessoa de Deus e das coisas desse mundo. Pastor, onde é que tem isso? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha aqui o que é que o texto diz. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O que é que eu estou querendo chamar a sua atenção aqui nesse texto? É de que, apesar de Abraão ser um homem de posses, ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos bens que ele possuía, e nem mesmo nas pessoas com as quais ele convivia, mas estava sim no seu relacionamento com Deus. Porque Abraão, ele não se apegou, ele viveu como um estrangeiro nesse mundo. Ele tinha posses, ele tinha condição, mas isso não foi impedimento de ele se dispor dessas coisas para abraçar a promessa de Deus, para abraçar o desafio de Deus. Por quê? Porque ele começou, a partir do chamado de Deus, ele começou a ter uma correta perspectiva da pessoa de Deus e das coisas desse mundo. Aí você diz, pastor, onde é que tem isso? Eu vou lhe mostrar como a prioridade de Abraão era Deus, e não as coisas e nem as pessoas. Primeiro, onde é que Abraão coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? Quando ele foi grato a Deus, exercendo a sua mordomia. Após uma guerra, Abraão, ele dá o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Lá em Gênesis do 14, 17, o texto diz assim: quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomé, os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, abençoado pelo o Altíssimo Deus, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o que foi que Abraão fez? E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abraão exerceu aqui a sua gratidão e a sua mordomia, porque ele entendeu que Deus é que havia dado a ele a vitória, e em gratidão ele entrega, ele devolve ao Senhor o dízimo daquilo que ele havia conquistado. Irmãos, o normal em um despojo, o normal depois de uma guerra, é você ir saquear o arraial, o exército do inimigo, e pegar tudo que você pode para o seu tesouro pessoal. Era isso que acontecia nas guerras. Todo o exército derrotado, ele não só perdia as coisas, a sua liberdade, ou às vezes até a vida, mas ele perdia os bens. Quando Israel foi invadido pela Babilônia, levou-se tudo, inclusive as cabeças pensantes. Mas Abraão, ele entendeu que o Senhor é que era o primeiro lugar na sua vida, e ele entrega em gratidão, por Deus ter entregue os inimigos na sua mão, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Ele exerce a sua mordomia, ele exerce a sua gratidão. Quem faz isso? Quem tem um correto entendimento, uma correta perspectiva de quem Deus é e das coisas. Ele entende que as coisas estão a serviço de Deus, e não para me dominar, e não para me possuir. Segundo exemplo de que Abraão tinha uma correta perspectiva, tanto de Deus e das coisas e das pessoas.
Quando Abraão mostrou um desprendimento em relação aos bens e em relação à integridade no trato com as pessoas. Olha o que é que Gênesis 14, 21 diz. Que nesse despojo, Abraão não quis nada que não lhe pertencesse de direito. Gênesis 14, 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Olhe, Abraão, ele tinha entendimento. Se Deus criou os céus e a terra, então ele é dono de tudo, não sou eu. Amém? Que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Não quero, nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Ané, Escol, Manre, que foi quem estava com ele lá. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte dele, mas eu mesmo não quero nada. O que é isso, irmãos? É integridade. Ele poderia muito bem: cara, eu sou o chefe, no despojo aqui eu tenho mais direito que vocês, eu fico com 50% e os outros 50% dividem entre o resto. Mas ele disse: olha, eu não quero é nada. Quem está comigo, cada um pode pegar a sua parte, mas a minha parte eu não quero. Eu não quero nem uma correia de sandália. Para que depois você não diga: eu enriqueci Abraão. Abraão ficou com o que não era dele. Não, eu não quero. Porque eu entendo que eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra. Você entende, irmãos, o que é a forma de lidar com as pessoas, a forma de lidar com as coisas. Às vezes a gente está na igreja e a gente levanta a mão e dá glória a Deus e aleluia, mas quando chega na hora em que você vai tratar de certas coisas, parece que esqueceu que é crente, parece que esqueceu que é cristão. Queira apenas aquilo que lhe é de direito, amém? Não passe por cima dos outros, porque você não precisa disso para Deus lhe prosperar. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa ludibriar ninguém. Porque aquilo que Deus quer trazer para você, Ele vai trazer. E ninguém vai impedir. Mas é necessário que você tenha esse entendimento. Pastor, como é que Abraão tinha um correto entendimento, uma correta perspectiva da pessoa de Deus e das pessoas ao seu redor? Quando Abraão deu o exemplo de amor a Deus, colocando a Deus acima de qualquer pessoa, Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho amado, Isaque. Lá em Gênesis 22, 10, quando Deus diz: vai, sacrifique Isaque, ele sobe o monte para sacrificar. E quando ele está a ponto de sacrificar, no versículo 10, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor clamou, disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão aqui, irmãos, dá um exemplo maior de amor a Deus, que o amor a Deus na vida dele estava acima, não só do amor às coisas, mas acima do amor às pessoas, porque Isaque foi o filho da promessa, foi aquela pessoa que foi prometida e que através dela Deus iria cumprir a sua promessa. Esperou 25 anos para aquele menino nascer, e agora Deus vem e pede aquela criança. Parece até um contrassenso, mas Abraão disse: Senhor, o Senhor é que é o dono da minha vida. E lá, no outro passagem da Bíblia, diz que ele creu que Deus era poderoso, inclusive, para ressuscitar o menino. Ele iria matar, por quê? Porque Deus havia pedido, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, mas ele não deixaria de cumprir a sua promessa. Deus precisa estar no centro da minha vida e da sua vida se queremos viver uma vida extraordinária. Minha mulher tem importância, meu filho tem importância, meu trabalho tem importância, a minha vida, o meu trabalho, o meu conforto tem importância, mas cada um no seu quadrado, porque
principal, que dá ordem e ordena todas as coisas, é o Senhor na nossa vida. John Trapp, ele diz o seguinte: prazer, lucro e exaltação constituem a trindade deste mundo. Prazer, lucro e exaltação. E é mesmo. Dinheiro, sexo e poder, em outras palavras, é o que move as pessoas nesse mundo. E por isso que a W. Tozer, um pastor canadense da década de 60, ele disse o seguinte: de todas as calamidades que têm visitado o mundo, a rendição do espírito humano a este mundo presente e aos seus caminhos são, sem sombra de dúvida, a pior de todas. Eu e você precisamos entender o que Matthew Henry, que é um comentarista bíblico, ele fala assim, ó: este mundo é nossa passagem, não a nossa porção. Este mundo é nossa passagem, não a nossa porção. Como se não bastasse o exemplo de Abraão, que tinha uma correta perspectiva de Deus e das coisas e das pessoas, a Bíblia Sagrada, em outras ocasiões, também corrobora com esse mesmo pensamento. Quer ver? Em relação às coisas, o que a Bíblia diz? Nós não levaremos nada para a eternidade. 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para este mundo e nem coisa alguma poderemos levar. Abraão tinha essa consciência. Porque a Bíblia diz que ele viveu em cabanas como peregrino na terra. Pastor, em relação às pessoas, até o nosso relacionamento mais íntimo, que é com o nosso cônjuge, também ele não subsistirá na eternidade. Lembra daquela passagem em que os saduceus que não criam na ressurreição, e eles querendo fazer uma pegadinha para Jesus, eles propõem a seguinte situação para Jesus: Senhor, uma mulher casou com um homem e ele morreu sem deixar descendência, e a lei diz que o irmão tem que gerar descendência. E o fato é que ela foi casando com um, ele morreu sem deixar filho, o outro veio, ela casou com os 7. E aí, na ressurreição, Senhor, quem é que vai ser o marido dessa mulher? Eles estavam perguntando isso porque eles não criam na ressurreição, mas eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. E Jesus, lá em Mateus 22, 28, ele diz: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a esposa? Pergunto. Porque todos casaram com ela. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. O que é que Jesus está querendo dizer? Que essa questão de casar, se relacionar, ela é uma questão restrita a essa dimensão. No céu não se casa, nem se dá em casamento. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento que nós temos aqui, no céu vai ser um outro nível, uma outra dimensão. Então não tem esse negócio de, eu vou ficar lá na minha casinha, no céu com a minha mulher. Não é assim. No céu não haverá esse tipo de realidade que nós desfrutamos aqui. Portanto, isso aqui é provisório. Os bens são provisórios, nós não levaremos nada. As pessoas são provisórias. Por isso que nós não podemos colocar o nosso coração nem nos bens e nem nas pessoas acima de Deus. Porque tudo passa, tudo isso que nós conhecemos vai ficar para trás. Essa mulher que você ama e coloca um altar para ela, entenda, lá na eternidade não vai ter esse tipo de relacionamento. Esse filho que você coloca no altar e faz tudo para ele, ele é o centro da sua vida, não subsistirá esse tipo de relacionamento na eternidade. Nós precisamos entender, irmãos, que se quisermos viver uma vida extraordinária, Deus tem que estar no centro. Uma correta perspectiva de Deus e das coisas implica em fazer do Senhor a nossa porção e a nossa herança, porque não há nada que se possa comparar. Olha o que é que o salmista diz no Salmo 142, versículo 5: a ti clamo, Senhor,
Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Você quer fazer do Senhor a sua porção? Você quer viver uma vida extraordinária? Não coloque seu coração nos bens, não coloque seu coração nas pessoas. Pastor, como assim? O Senhor está dizendo que eu tenho que ser indiferente com as pessoas? Não. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nenhum tipo de relacionamento humano pode estar acima do seu relacionamento com Deus. Amém? Nenhum amor às coisas pode estar acima do seu relacionamento com Deus. Porque o normal que o mundo vive, o padrão é esse. Ama as coisas. Tem gente que quando um relacionamento acaba, ela diz, acabou minha vida. Ah, meu filho morreu, acabou minha vida. Meu marido morreu, acabou minha vida. Minha mulher morreu, acabou minha vida. Ei, irmão, preste atenção. Se o sentido da sua vida é uma pessoa, você precisa rever a sua vida. Deus é que é o sentido da nossa vida. As pessoas, Ele acrescenta a nossa vida como bênção. Os bens, Ele acrescenta a nossa vida como bênção. Mas Ele é que é o foco. Quer viver uma vida extraordinária? Então olhe para o seu irmão e diga assim: viva com os pés na terra, mas com o coração em Deus. Entende? Vou repetir. Para viver uma vida extraordinária, eu preciso viver com os pés na terra, ou seja, consciente das coisas e das pessoas, antenado com a minha realidade, mas o meu coração tem que estar em Deus. Se eu quiser viver essa vida extraordinária, eu tenho que fugir ao padrão humano. Para fugir ao padrão humano, eu preciso focar nas promessas de Deus e não nas minhas limitações. E eu preciso ter uma correta perspectiva de quem Deus é, quem eu sou e da importância que tem as coisas e as pessoas na minha vida, mas sem dar a elas o lugar que pertence somente a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.